linda, que empolgação, que mover do Espírito, né? A gente sente uma atmosfera da graça de Deus, e é no meio dessa atmosfera tão receptiva, tão convidativa, é que nós vamos então ouvir a palavra do Senhor. E eu quero convidar aqui o nosso pastor, nosso líder, nosso amigo também, pastor Orlando Máximo, que é conhecido, né, da nossa região, porque pastor Orlando Máximo já foi presidente da nossa igreja em Rio Grande da Serra, em Ribeirão Pires. Foi aqui que ele deu os primeiros passos na fé, foi aqui que Deus o levantou como pastor, como um homem de Deus, e nós ficamos muito felizes por poder receber o pastor Orlando. Para quem não conhece o pastor Orlando, porque os mais antigos conhecem o pastor Orlando melhor do que eu, já conviveu muito mais com o pastor Orlando, mas eu quero apresentar para vocês o pastor Orlando Máximo. Ele é casado com a irmã Solange, é pai da Bruna, pastor por mais de 25 anos, servindo ao Senhor, preside a regional da Igreja Brasil para Cristo em 2 lugares, né? Em Vila Jaguara e em Botucatu, no interior de São Paulo. Ele também trabalha na convenção do Estado de São Paulo, é um homem de confiança do nosso presidente, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, está ali, né, para assessorá-lo, faz parte da equipe de coordenadores das superintendências do Estado de São Paulo, é segundo vice-presidente da Missão Desafio e também compõe a Força Tarefa Nacional, o órgão de missão cultural da nossa igreja, que faz aquele trabalho muito lindo de despertamento, revitalização da igreja no Nordeste e mais especificamente no Norte do país. É membro do Conselho Apostólico da nossa igreja, é uma liderança querida, um homem honrado, um vaso de Deus, e nós nos sentimos muito felizes por poder receber o pastor Orlando aqui nesta noite. Muito obrigado, pastor Orlando, como vice-presidente, né, da Missão Desafio. Eu transmito, né, a saudação da Igreja Brasil para Cristo, esse órgão de missão tão relevante da nossa obra. É um prazer tê-lo aqui para ministrar a palavra do Senhor. Queridos, vamos recebê-lo com as honras. Amém? Fica obrigado, pastor. Amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém. Pastor Ailton falou tanta coisa que eu achei até que eu sou importante. Nesse sentido, cara. Prazer, irmãos, estar com os irmãos aqui. Vim a essa região do Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, as igrejas aqui dessa região. É sempre um momento muito emocionante para mim, né? Especificamente, no 6 de agosto de 89, eu fui batizado nas águas aqui na rua Wagner Moreno, número 44, né? Num culto realizado no domingo à tarde. Fui batizado pelo nosso irmão presbítero João Carneiro, que era o dirigente da nossa igreja em Ouro Fino, Paulista, né? E nós fizemos um culto regional aqui, teve um batismo. Eu tinha aceitado Jesus dia 17 de julho de 89, e o presbítero Santinho, na época, me incentivou ao batismo. E no dia 6 de agosto, um domingo muito frio mesmo, eu tive o privilégio de passar pelas águas do batismo e começar a caminhar com Deus aqui nessa região, tá? Depois de um período, eu tive a oportunidade de pastorear alguns dos irmãos que estão aqui, ajudar a cuidar da vida, a cuidar da história. Fica-se muito feliz, tá? De ver como a nossa igreja ela continua crescendo, se desenvolvendo, sendo abençoada. É sempre é um momento muito especial para mim estar aqui. Alegria muito grande. Esses dias mesmo eu estava testemunhando de uma noite de quinta-feira que nós recebemos um irmão na igreja, na Santa Teresa, e ele chegou ali, não sei a condição que ele estava, mas ele ouviu uma palavra de Deus
e ele entregou a vida para Jesus. E quando ele entregou a vida para Jesus e nós fomos orar por ele, eu disse para a igreja: irmãos, hoje não está entrando aqui na igreja só um crente, está chegando aqui na igreja um pastor. E quando eu coloquei a minha mão na cabeça dele, ele disparou a chorar, e pelo que eu me lembro, ele chorou uma semana inteira, porque toda vez que eu me encontrava com ele estava chorando, né? E isso é tão verdade, irmãos, que o pastor Eduardo está aqui nessa noite. Fala sério, são ou não são histórias emocionantes, né, irmão? São histórias da vida da gente, né? De coisas que Deus fez através da vida da gente. Então eu tenho um carinho muito grande por essa região, pelos irmãos que aqui estão, pela vida do pastor Arildo, pela irmã Rosângela, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, muito. Eu deixo aqui a saudação do nosso presidente nacional, pastor Luiz Fernando Benjamin, deixo a saudação do presidente da Missão Desafio, pastor Emerson, homens, servos de Deus, batalhadores, né? E já deixo também aqui o convite para os irmãos estarem participando do nosso próximo simpósio de missões, né? Que eu tenho certeza que está sendo divulgado aqui, as datas, tudo certinho, e vai ser uma alegria receber os irmãos ali, na sexta, no sábado, no domingo, nós continuarmos, né, nessa tarefa que Deus, né, deu uma visão para o missionário. Vamos ganhar o Brasil para Cristo, né? Mas o Espírito Santo, ele ampliou essa visão, não é verdade? E hoje a gente está trabalhando aí para ganhar o mundo para Cristo, para ganhar o mundo para Cristo. Então, Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a região de Ribeirão Pires, que Deus abençoe a vida do pastor Arildo, que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4. Eu quero também, pastor, deixar um abraço, uma saudação para os irmãos que estão nos assistindo na transmissão do Facebook, né? Que Deus abençoe e te dê graça e também te visite aí na sua casa, em nome de Jesus. Primeiro Reis, capítulo... Não, desculpa, tá aí. Segundo Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Segundo Reis 4, 8. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito a Geazi: diz-me, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse a ele: o que há de se fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu dissera. Amém? Podem se assentar, meus irmãos e irmãs. Embora, irmãos, nós nem sempre, né, a gente tem o hábito de falar: vamos fazer uma oração pela palavra e tal, mas Deus sabe a dependência que nós temos
do Espírito Santo para ministrar a palavra, né? Tanto para eu ministrar para os irmãos, como também para você entender e compreender, né? O Espírito Santo, ele é aquele que, no momento que os servos do Senhor registravam as Escrituras, ele era o condutor, ele era aquele que estava ali compartilhando a ideia, o direcionamento. E nós precisamos dele aqui nesse lugar, né? Precisamos dele nas nossas vidas para a gente compreender a palavra do Senhor. Nós estamos numa conferência missionária, num momento onde a igreja para colocar o seu olhar, colocar o seu coração mais específica sobre esse tema, né? Missões. E houve épocas da minha vida, irmãos, em função de tantas coisas que aconteciam no Evangelho, que eu pensava assim: meu Deus, será que vai adiantar a gente pregar o Evangelho? Porque é tanto escândalo, tanta coisa complicada. Será que as pessoas vão crer no Evangelho ainda? E foi uma época, irmãos, que eu me surpreendi assim várias vezes. Porque acredito que a cada vez que eu pensava nisso, eu tive o privilégio assim de batizar uma vez, 25, 30. Lembro de um batismo que nós fizemos em Botafogo, que nós batizamos 52 pessoas assim. Era uma coisa diferenciada aquilo. E naquele tempo o Espírito Santo ministrou o meu coração que o Evangelho não é uma coisa de homens. O Evangelho é uma linguagem de Deus para a alma do ser humano, para a alma das pessoas. Então o nosso papel não é avaliar se o Evangelho funciona ou não funciona. O nosso papel é pregar o Evangelho. E ele funciona, porque eu já tive em alguns lugares, eu estava testificando disso esses dias. Colocar duas coisas bem distintas assim. Eu tive no Peru e tive na Índia. A Índia, irmãos, é o lugar mais diferente, para não falar esquisito, mais diferente que eu vi na minha vida, assim, minha vida. A ponto de ter uma coisa muito engraçada lá, né? A banda toca de um lado assim, e aí você tem um tempo, mas do outro lado lá tem o pessoal do louvor cantando. E se você entende um pouquinho assim de voz e tom, de misturar as coisas, dá para você perceber que o pessoal está tocando num tom ali e os outros estão cantando em outro tom aqui. E tem também lá essa questão de raiz linguística, né? Que você coloca lá na parede, né? E se é em inglês, aí quando fala Lorde, aí você fala Lorde dos Senhores, aí eu sei. As letras que eles colocam lá, você não faz nem ideia o que é. E também, eles falando, irmãos, assim, não tem a mínima possibilidade. Tá? Você vai no Peru, como eu já fui lá, aí os irmãos começam a falar para eles, né, maninho, você vê, assim, entende alguma coisa? Você fala, ó, põe com papo, ó, está falando com a boca, eu sei o que eu falo. Lá, irmão, você não entende absolutamente nada. Mas quando o Evangelho é pregado, mesmo num lugar assim, as pessoas se convertem ao Senhor nosso Deus. Então o Evangelho, ele não está preso a uma linguagem, uma cultura. O Evangelho é uma linguagem de Deus para a alma do ser humano. Tanto é que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, em qualquer língua, e a Bíblia Sagrada diz isso em Apocalipse 5,9, né? Que Jesus comprou para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, raça, povo e nação. Onde tiver uma alma, você pode pregar o Evangelho. O Evangelho não é para... o Evangelho é para a África, porque a África é simples, tem muita gente pobre, passando fome. Não, o Evangelho, irmãos, não é necessariamente obras de caridade. O Evangelho, ele tem que ser pregado na África, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, na Suíça, na Finlândia, nos países ricos, nos países pobres, porque onde tiver uma alma perdida, o Evangelho precisa ser pregado, porque a linguagem da salvação, ela é comunicada a partir do Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho precisa de chegar às nações. Então, a gente falando assim do Evangelho, que ele precisa chegar até as nações.
pregações, fica muito nítido, muito claro, quando nós nos reunimos para falar de obra missionária, não tem como nós falarmos de obra missionária sem falarmos de uma das formas da gente fazer a obra missionária, que é o contribuir. Nós oramos, a irmã Elaine, a pastora Elaine, acabou de clamar aqui, junto com a igreja, pela obra missionária. Tem irmãos como o Sidney, a Montinéia e tantos outros que estão pregando. E nós temos um aspecto da obra missionária que é a contribuição. Faltam obreiros, é verdade, irmãos. Oramos pela obra missionária é o suficiente? Talvez não. Mas a grande dificuldade da obra missionária, ela está sempre nessa parte de finanças, de recursos. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos aqui nessa noite, nessa conferência missionária. Te perguntar se você entende que você está fazendo o suficiente pela obra do Senhor nosso Deus. Se você olhar a sua vida hoje, a maneira como que você administra o seu tempo, suas orações e principalmente as suas finanças, você acha que você está fazendo o suficiente? Você está fazendo tudo que você deveria fazer para que o Evangelho chegue até as pessoas? Eu queria pensar um pouco com os irmãos nessa noite baseado nesse texto. Primeiro, eu queria considerar duas coisas com os irmãos. O Eliseu, ele é um camarada que tem um ministério assim, extremamente abençoado. Eliseu, os irmãos sabem, é o substituto de Elias, né? É o homem que pegou a capa de Elias quando Elias sobe aos céus. Eliseu, ele tem milagres na sua vida, ele tem milagres no seu ministério que são assim absolutamente extraordinários. Se João Batista é um símbolo, é um tipo de Elias, Eliseu funciona muito bem como um símbolo, como um tipo de Jesus Cristo, porque as obras que Eliseu faz, elas são extraordinárias, a ponto de após a morte de Eliseu, os homens estão carregando um morto, eles passam perto do sepulcro de Eliseu, o inimigo aparece, eles jogam o morto para dentro do sepulcro de Eliseu, e a Bíblia diz que o morto volta a viver. Lembra a extensão do ministério? Fez machado flutuar, tinha uma palavra de conhecimento a ponto de um rei estar deitado na sua casa, e lá naquele lugar aquele rei tem algumas estratégias de guerra, mas no outro dia o rei de Israel estava avisado sobre tudo, porque Eliseu recebia de Deus a revelação do que aquele rei estava pensando lá na casa dele. Eliseu, ele tem assim um ministério extremamente poderoso nas Escrituras. Só que eu queria considerar com os irmãos que o ministério de Eliseu, ele não foi um ministério desenvolvido num ambiente onde todo mundo era profeta bom. Não. No tempo de Eliseu tinha profeta difícil, tinha profeta falso, tinha profeta mentiroso. Então, pense bem. Às vezes as pessoas usam como desculpa o seguinte: não, eu não vou contribuir porque pastor tal, porque pastor tal, porque pastor tal. Eu conheço essa cantiga desde quando eu me converti, desde quando eu entrei na igreja. Tem horas que a gente fala coisas, pastor, que elas transcendem o fato de você ser o pastor da igreja. Mas eu convivi com o Rio Grande da Serra no começo, quando as coisas começaram. E uma das dificuldades que eu tive em Rio Grande é que eu fui o primeiro obreiro, tempo integral em Rio Grande da Serra, e era um escândalo. Porque como pode um moço novo desse, com os braços fortes, por que não vai trabalhar? Por quê? Porque trabalhar para Deus não é trabalhar. Ser pastor não é trabalhar. Ser pastor é ser um vagabundo esperto que achou uma veia boa, né? Aqui não tem talento, não tem capacidade, não tem esforço, não tem dedicação, não tem estudo, não tem nada, só tem esperteza. É a cultura de algumas pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha, sempre vai ter um pastor abençoado, sempre vai ter um profeta de verdade. Então não use como desculpa
Mas nunca use essa questão. Não, eu não vou contribuir porque não tenho honesto. Eu não vou contribuir porque não tenho. Tem sim. Está cheio deles. Todos os meus amigos que estão de fora da igreja, que às vezes criticam, falam de pregador, de televisão, disso, daquilo, eu sempre falo com eles: olha, para um que está na televisão, para um que você desconfia, tem 100, 200, 1000 batalhadores que está nas vilas, que está nos lugares simples, que estão lá mantendo a igreja, que às vezes não depende de igreja, não depende da obra, mas estão lá semana após semana pregando a palavra, ministrando a palavra, cuidando da vida de pessoas. Então, assim, olha, nunca use como desculpa assim: olha, não, o reino de Deus não é um lugar que vale investir. Vale sim, sempre tem alguém abençoado no reino de Deus. Então, ache alguém abençoado e cuide da vida dessa pessoa. Invista e cuide. Essa é uma questão interessante que eu vejo nesse texto. A casa dessa mulher aqui é a segunda coisa que eu queria considerar com os irmãos, e te perguntar aqui: que tipo de casa você tem? Que tipo de lar você tem? Porque é interessante, pastor, que o lar dessa mulher era um lar de assuntos onde o reino de Deus ia ser abençoado. Imagina, irmãos, o lar de Ananias e Safira, a casa de Ananias e Safira. A igreja está abençoada, fluindo, os apóstolos operando milagres, maravilhas, almas se convertendo, batismos um atrás do outro, batismo com o Espírito Santo, poder, unção. E na casa de Ananias e Safira eles se reúnem e estão conversando e decidem o seguinte: vamos enrolar esses apóstolos? Como? Está vendo? Todo mundo aí, bancando generoso, a gente boa, todo mundo vendendo propriedade, colocando lá no pé dos apóstolos, e a gente vai ficar para trás? Geralmente é a mulher que dá essas ideias, né, irmãos? Ou não? Depende, né? Depende de quem é o avarento dos dois. Os homens também é criativo. Os homens também é criativo. Como os dois são avarentos, e aí os dois têm uma ideia: vamos vender a nossa propriedade, a gente guarda metade da grana para a gente leva a outra metade, coloca lá. Você está vendo? A gente consegue agradar os dois lados. A gente fica com a grana da gente e a gente chega lá e também a igreja vai olhar: nossa, viu, Ananias e Safira, casal generoso, casal abençoado, casal abençoado. A gente tem que sempre pensar, irmãos, olhando para o reino de Deus, que tipo de casa é a casa da gente. Se a casa da gente é a casa onde o ministério é honrado, onde liderança é honrada, onde pastor é honrado, ou se na casa da gente, quando nós estamos cortando pizza, a gente está cortando o pastor no meio também, os irmãos da igreja. Que tipo de casa é a casa da gente? Eu sou, pastor, encantado com a casa dessa mulher. Porque a casa dessa mulher é uma casa onde o líder é honrado. Onde o líder passa pela rua e a mulher diz: olha, passa aqui em casa, vem comer um pedaço de pão. Você é servo de Deus, você trabalha para o Senhor, e na minha casa eu quero honrar quem trabalha para o Senhor. Que tipo de casa hoje, irmãos, que honra jogador de futebol, honra ator, honra rapper, honra um tanto de coisa, mas não honra quem serve o Senhor nosso Deus. Tudo enquanto é camarada, tudo enquanto é nome, tem moral na casa, tem é honrado na casa, tem altar na casa, tal. Agora, servos de Deus, servos do Senhor, eles são tratados: aquilo lá, aquilo aquela ovelha. Deixa eu te falar uma coisa: isso não é casa que honra o reino de Deus de jeito nenhum. Não é mesmo. A casa dessa mulher é uma casa onde o reino de Deus era honrado. Ela olhou para Eliseu, e a Bíblia Sagrada diz aqui no texto que nós lemos: havia uma mulher importante
importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, ele era bem recebido naquela casa para comer pão. Vai se alimentar com a gente, nós vamos cuidar de você. E não é com coagulação, porque você vai perceber aqui, que ela vai dizer para o marido dela depois: olha, eu cuido dele, a gente cuida dele, porque eu percebo que ele é um santo homem de Deus. Eu não sei, irmãos, aqui na nossa região com certeza não deve ter isso, né? Mas você já viu, tem regiões assim que tem irmãos que parece que eles são apaixonados por gente enrolada. Quanto mais enrolado o camarada é, parece mais querido ele é. Quanto mais ele mente, mais gente tem seguindo ele. Quanto mais ele abre a primeira, a segunda, a terceira igreja, ele está na quinta e dizendo que Deus é na vida dele, e o pessoal está, é isso mesmo. Desde que você tem pastor que está há 20, 30, 40 anos no mesmo ministério, no mesmo lugar, batalhando, nunca deu escândalo, nunca desonrou ninguém. Não, mas isso aí eu estou sempre desconfiado, sempre desconfiado. Nós, irmãos, precisamos de olhar para a casa da gente e perceber o seguinte: que a nossa casa, ela precisa honrar o reino do Senhor nosso Deus. Minha casa não é um lugar de fofoca, acredito que é por isso que os apóstolos diziam, né? Olha, se alguém vem ter com vocês e não traz essa doutrina, não é dessa mesma linha, não receba essa pessoa. Eu tenho um hábito em casa, irmãos, que toda vez que surge assunto de pastor, de liderança, e se a gente começar a conversar e a gente perceber que o assunto vai ficar ruim, a gente para. Porque a gente não pode ter uma casa que não expresse, que não honre o reino de Deus, que não honre o reino do Senhor. Imagina que conversa bonita para você ter na sua casa, tomando um café da manhã. Esposo, fala. Sabe o que eu acordei pensando hoje? Eu tenho reparado que esse homem que passa por aqui sempre, esse Eliseu, eu tenho observado, já tem tempo que ele vem tomar café aqui com a gente, que ele almoça, às vezes ele passa mais da tardinha e tal, mas olha, eu tenho reparado, ele é um santo homem de Deus. Ele é uma pessoa que serve ao Senhor. E sabe o que eu estava pensando? A gente tem cuidado dele, né? A gente tem que dar um alimento para ele, mas eu acho que a gente está fazendo pouco. Eu acho que não é o suficiente. A gente tem um terreno da gente aqui, ó, é grande o terreno, então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um quarto, e nesse quarto a gente vai colocar uma cama de prego para ele dormir. Eu estou brincando, irmãos, porque tem irmãos que olham para a gente, pastor, eu tinha que dormir numa cama de prego. As pessoas às vezes não entendem. Eu acho interessante esse lado dela, que a primeira coisa que ela fala: olha, vamos com uma cama. Não tem gente que pensa assim: por mim, pastor, eu tinha que dormir em pé. Para que cama? Tem que orar, passar a noite de jejum e oração. Interessante, mas vamos pôr uma cama, vamos pôr uma mesa, vamos pôr uma cadeira, vamos pôr um candeeiro. Em outras palavras, irmãos, ela está dizendo que vamos tratá-lo com dignidade, vamos tratá-lo como ele representa, com o que ele representa. Irmãos, a gente vê as imagens desses missionários no campo, né? A gente vê eles falando, você vai às vezes ver as condições que eles trabalham. Isso era gente para ser honrada, para ser respeitada, gente para quando viesse visitar o Brasil, não faltasse casa para eles ir, lugar para eles ir, porque, irmãos, eles estão representando o reino de Deus em outras nações da terra, e são pessoas que deveriam ser honradas dentro da nossa casa. As conversas da nossa casa deveriam ser conversas para tentar melhorar o que nós estamos fazendo pela vida deles, melhorar o que nós estamos fazendo pela obra de Deus e pelo reino do Senhor nosso Deus. E eu fico maravilhado com a conversa da casa dessa mulher. É uma conversa onde o reino de Deus está sendo honrado.
Não tem ninguém aqui dizendo, olha, vamos diminuir, vamos fazer corte, está apertado as coisas, é melhor a gente parar, não, é melhor a gente cuidar da casa da gente, é melhor a gente cuidar das coisas da gente. Não, você está vendo uma mulher aqui dizendo o seguinte, olha, nós temos feito já alguma coisa pela vida dele, mas eu acredito que nós podemos fazer mais. E essa foi a minha pergunta para os irmãos no começo. Será que o que eu tenho feito é o suficiente? Eu comento com os irmãos, assim, queridos, situações que eu passei por elas na minha vida. Houve uma época, assim, que eu era um camarada, Deus foi ministrando, assim, na minha vida, e eu assim, sabe, eu ia para um público já, por exemplo, eu tinha o hábito assim, em casa já separava a oferta que eu ia dar, já tinha um valor, era aquela nota e acabou, era a minha nota crente. Tá? Azulzinha de R$2 era mesmo. Eu recebi um troco no mercado e eu falava, beleza, já peguei a oferta já. E houve épocas da minha vida que Deus começou a ministrar no meu coração. Eu me lembro um dia que eu estava aqui na Santa Teresa, nesse período de 2006 a 2012, que eu comentei com os irmãos, que não se ora para contribuir, porque a gente ora para tudo, né, irmãos? A gente ora para Deus abrir porta, ora para ficar de saúde, ora para tudo, mas a gente ora para contribuir. A gente ora e pede para o Senhor, Senhor, coloca no meu coração o que eu tenho que fazer nessa área da minha vida. A gente não pede isso para Deus, pede para Deus. E eu comecei a orar e pedi para o Senhor, Senhor, coloca no meu coração. Coloca no meu coração. E eu comentei sobre isso na igreja Santa Teresa com os irmãos. E eu, naquele dia, eu falei, Senhor, coloca no meu coração quando eu devo contribuir. E de repente me veio uma voz muito clara no coração. Hoje você vai dar tudo que está no teu bolso. E naquele dia eu estava bonito, irmãos. Naquele dia eu estava assim suprido. Mas eu falei, bom, eu orei, né? E Deus falou, então eu tenho que fazer. Mas nós, parece que nessa área da nossa vida, nós vamos nos tornando assim pessoas bitoladas. Pessoas que parecem assim, que já têm muito certo na cabeça o que eu vou fazer, como que eu vou contribuir. É uma área da nossa vida onde não deixamos o Espírito Santo trabalhar nela. Não deixamos o Espírito Santo abrir o nosso entendimento. Às vezes a gente gosta que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para a palavra, para a unção, para o louvor, para a celebração. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo, ele inspirou também os textos da Bíblia sobre finanças. E eu tenho certeza de uma coisa, se você ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida financeira, você vai prosperar para a glória do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo não conduz ninguém para derrota, para fracasso, para buraco. E se Ele está te conduzindo para o céu, que é o mais importante, pode ficar tranquilo que dentro da tua vida financeira Ele vai também saber te conduzir por caminhos abençoados. Pastor Ailton, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar. Então a conversa da casa dessa mulher não é uma conversa de avareza, não é uma conversa sabe, visando, não, olha, a gente vai prejudicar o reino. Não, essa não é uma casa de Ananias e Safira. Essa é uma casa abençoada. É uma casa onde o reino de Deus, ele é honrado. O reino de Deus, ele é honrado. Agora, interessante, né, irmãos? Ela é uma mulher, você percebe o seguinte, que ela já fazia. Ela já recebeu o profeta para comer pão. Ela já estava atuando. Mas chegou uma hora que ela se incomodou. Ela falou, mas acho que eu estou fazendo pouco. Acho que eu não estou fazendo o suficiente.
eu acho que eu posso melhorar. Esse vai ser o tema da nossa conferência missionária lá em Botucatu esse ano, porque eu tenho falado com meus irmãos, a gente já está há alguns anos naquela, todo ano faz uma conferência, e aí, vamos dar um salto nesse negócio aí? A gente olha, não, missionário de tal região, missionário de tal região, vamos fazer um desafio esse ano de ter um missionário da nossa região? Se tem alguém do nosso meio, vamos fazer um desafio, a gente melhorar essas ofertas, melhorar, porque é isso, irmãos. A luz do justo é como a aurora, ela vai brilhando cada vez mais até ser o dia perfeito. Bartimeu, a Bíblia Sagrada diz, quando as pessoas tentavam impedir ele de clamar, o que a Bíblia diz? Que ele clamava cada vez mais. Agora eu quero te perguntar nessa noite, como que as coisas têm sido na sua vida, cada vez mais ou cada vez menos? Nós às vezes vamos nos acomodando a cortes na vida da gente. As coisas vão diminuindo, a oração diminui, o louvor diminui, o ânimo diminui, a maneira da gente contribuir diminui, e a gente vai se encolhendo, e nós não podemos, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Tem uma pandemia aí, parecia que ia acabar com a igreja, que ia acabar com tanta coisa, e nós saímos dela abençoados para a glória do Senhor nosso Deus. Abençoados. Eu pessoalmente acredito que nós saímos melhores. Está cheio de gente aí que saiu craque na internet, craque em transmissão. Tem gente que gostou tanto que não parou até hoje. Tem igreja que melhorou som, melhorou estrutura, melhorou um tanto de coisa. E no lugar onde havia uma possibilidade muito grande de morte, de destruição, Deus usou de misericórdia, preservou a igreja, porque o Espírito Santo não é aquele que conduz a gente para trás. O Espírito Santo é aquele que conduz a gente para frente, para a glória do Senhor nosso Deus. Não se acomode, não se encolha. Olha para a vida dessa mulher que já está fazendo, que já está abençoando, que já está cuidando, e poderia dizer: olha, eu já fiz a minha parte, mas irmãos, no reino há sempre algo a mais a fazer, há sempre algo a mais a fazer, há sempre algo a mais a fazer. Eu tenho certeza nessa noite que tem alguma coisa que você pode fazer melhor para a glória do Senhor nosso Deus. Você pode ter certeza de uma coisa: eu não estou aqui nessa noite como alguém que veio aqui brigar com os irmãos, dar uma lapada, não. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está querendo tirar algo bom da sua vida nessa noite. O Espírito Santo está querendo mexer com você, ele está querendo mexer com seus brilhos, ele está querendo te provocar, ele está querendo fazer com que você fique incomodado, falando: é verdade, olha que pessoa que eu virei, olha que comportamento que eu estou tendo, olha que pessoa previsível, que pessoa que não surpreende em nada. E eu desejo muito que nessa noite você saia daqui desafiado pelo Senhor. Tem alguma área da minha vida que pode melhorar, e Deus vai me dar graça, e eu vou melhorar para a glória do Senhor Jesus. Eu vou fazer melhor. É interessante, irmãos, os pastores insistem muito, os pregadores insistem muito para que nós sejamos pessoas saradas, curadas. Porque, irmãos, realmente, para nós melhorarmos a nossa postura, nós precisamos de ser pessoas saradas. Sabe? Eu acho interessantíssimo esse texto, é que geralmente, irmãos, as pessoas têm por hábito investir na vida de quem lhe produz algum retorno. Sim ou não, irmãos? Cheio de gente que é vendedor de ministério, do fulano, do ciclano, por quê? Porque de alguma maneira a pessoa se beneficiou com o ministério da pessoa. Vocês repararam que essa mulher aqui, ela não queria nada do profeta? O profeta chamou a mulher lá no
quarto lá e perguntou para ela: escuta, você quer que faça alguma coisa para você? Você quer que fale com o rei? Você quer que fale com o chefe do exército? Olha a resposta dela: estou no meio do meu povo. Interessante isso, né, irmãos? Gente que considera que estar no meio da igreja é ser um abençoado para a glória do Senhor nosso Deus. Gente sarada. Não é aquele tipo de ser humano que está dentro da igreja e está morrendo de inveja, de amargura, de tristeza. E por que acontece com fulano? E porque essa mulher, irmãos, ela vive numa cultura. Sabe o que é uma mulher abençoada na cultura dela? A mulher abençoada na cultura dela é a mulher que se senta à roda da mesa cheia de filhos. No entanto, a Bíblia diz que ela não tem nenhum filho e o marido dela é médico. E ela podia estar muito bem pensando assim: nossa, que bênção, tem um profeta aqui na minha casa e agora eu vou ser abençoada, vai acontecer alguma coisa maravilhosa na minha vida. Não. Ela é chamada no quarto do profeta, pergunta: mulher, você quer que faça alguma coisa por você? Ela diz: estou abençoada. Estou abençoada. Irmãos, geralmente quando nós temos dificuldade na nossa área de investimento no reino de Deus, isso geralmente há alguma doença na vida da gente, alguma coisa na nossa vida espiritual maltratada, mal resolvida, é alguma coisa que, olha, se tem isso na sua vida nessa noite, que o Senhor Jesus te cure, que o Senhor Jesus toque a tua vida, que você saia daqui abençoado para a glória do Senhor nosso Deus. Abençoado. Ela não fez nada, pastor Ailton, porque ela tinha recebido. Eu tenho para mim que esse lar aqui é um lar que encarna tanto a graça de Deus, porque a graça de Deus ela é assim, não é? É aquele negócio, você não fica esperando acontecer uma coisa na minha vida, sabe aquelas coisas? Ah, se Deus me abrir uma porta de emprego, ah, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo. Não, irmãos, não, essa mulher, ela era uma mulher abastada, tudo bem, o texto diz isso, mas ela poderia ter várias coisas para ela estar resmungando, reclamando, murmurando, não, mas ela entendia: eu sou uma pessoa abençoada pela presença do Deus Todo-Poderoso. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de mim. E ela fez sem nenhum interesse, sem esperar nada em troca. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu já caminhando para o final aqui. Tem algumas coisas, irmãos, assim, porque diga para mim aqui, quem gostaria aqui, dos irmãos que estão aqui, quem gostaria de estar na planilha de Deus? Quem gostaria de estar na planilha de Deus? Quando Deus for fazer lá, o anjo da planilha for olhar lá, ele falou assim: esse aqui tem saldo comigo, tem saldo comigo, tem saldo comigo, tem saldo comigo. Porque deixa eu te explicar uma coisa: tem atitudes que você toma que te colocam na planilha de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: na planilha boa de Deus, a planilha boa do Senhor. E essa mulher, com esse comportamento todo dela, ela foi parar na planilha de Deus, planilha do Senhor. Você pode até pensar assim: nossa, pastor veio aqui hoje, sexta-feira, parece que ele estava bem retado, né? Deu lapada de nós, falou sobre contribuir e tal. E aí você ir para a sua casa, continuar com o seu conceito, com a sua ideia. Eu estou falando para vocês de coisas que funcionaram na minha vida. Na minha história. Tem um primo que andando ali pelas ruas de Rio Grande da Serra, ele, quando eu estava, falei: vou batizar, o irmão falou para me batizar e tal. Aí ele falou para mim: você é dizimista? Aí eu pensei: o que é dizimista? 10%. Já me deu uma lavada e tal. E eu estou para ver, irmãos, dos 33 anos que eu sirvo a Cristo, um mês que eu deixei de dar o meu dízimo, as minhas ofertas, de participar das obras do Senhor, de estender a mão, de abençoar a gente. Vou contar uma coisa para os irmãos:
não está muito não. Um amigo que trabalha com a gente está enfrentando uma crise, uma dificuldade, estava vendo ele numa luta, a gente trabalha junto, e ele estava comprando uma casa, que só vou vender o meu carro. Não tem como ficar com o carro. Mas como é que você vai andar? Não vai ter jeito, Deus, eu preciso da casa e tal. Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu fui numa loja, eu dei 7 mil de entrada no carro. Eu fiz 36 parcelas de 1.234. Cheguei lá e entreguei o carro para ele e falei assim: olha, isso aqui é seu, irmão. Você serviu, você bom, você andar com Deus, você caminhar com Deus. Fiquei com o carnê as 36 parcelas. Quando terminou as 36 parcelas, eu cheguei e entreguei para ele. Está aqui, ó, transfere no teu nome. Então, eu não estou falando de coisas, irmãos, que é conversa mole, que eu não ajudo, que eu não participo, não. Coisas que eu tenho certeza que elas me colocaram lá na planilha de Deus. Quando você está na planilha de Deus, acontece coisas na tua vida maravilhosas. Pouco tempo atrás eu estava com o carro, meu carro começou a dar um problema, passei na oficina, o cara falou assim: vai ficar uns R$900 para arrumar. Eu vim para casa com o coração doído, eu falei: nossa, você não, o carro que queria, é um Corolla, meu Corolla não dá trabalho, mas o meu está dando. Eu pensando naquilo e tal, de repente me liga um Niltinho, lá de Botucatu, um irmão que a gente ajudou numa época da vida dele, orei com ele, viajamos juntos. Ele falou: pastor, qual é o seu Pix? Aí eu falei: por que, Niltinho? Não, quero. Deus tem me abençoado, Deus usou o Senhor tanto para abençoar a minha vida, com ministração e tal. Eu quero fazer uma oferta para o Senhor. Eu falei: Niltinho, não precisa, por favor. As coisas que eu dei para você, eu recebi de graça, e eu te dei de graça, não tem necessidade. Não, pastor, mas eu quero te honrar. E aí eu mandei o Pix para ele. Aí quando eu cheguei em casa e fui orar, R$900, certinho lá no precisava. Então tem atitudes que você toma, que elas te colocam na planilha de Deus. Você pode continuar resmungando, reclamando, tendo uma casa ruim, tendo uma casa contra o reino, tendo uma casa contra a obra, mas você pode ter uma casa que as conversas dela abençoam o reino do Senhor nosso Deus. Estou dizendo isso porque, irmãos, essa mulher entrou na planilha de Deus, entrou na planilha do Senhor. E aí mais à frente, no capítulo 8 desse texto, você vai encontrar que o profeta chega para ela e diz assim: mulher, Deus trouxe a fome sobre a terra, vai durar 7 anos, sai por aí fora. E a mulher ouviu a voz do profeta e saiu. Agora, passados 7 anos, a terra foi abençoada. A mulher volta. E olha como que é gente humilde, irmãos. Gente humilde. A mulher volta e ela não volta dizendo: olha, eu sou amiga do profeta, eu sou chegada do profeta. Não. Ela volta e está lá na fila para falar com o rei. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? Exatamente, irmãos. Aquele moço que assistiu toda essa história, esse teatro aqui, ele estava lá conversando com o rei. E aí o rei olhou para ele e falou assim: Ô Jazz, conta para mim uma das histórias do profeta aí. Vixe, eu quero ter cada história de arrepiar. Quer que eu te conte uma? Tinha uma mulher na cidade de Sumé. Quando a gente passava por lá, ele contou uma história da mulher. Aí de repente aí ele olha para a fila: a mulher ali, ó. Ela ali. Mas isso é o que está acontecendo aqui no mundo dos homens. Lá no céu tem uma planilha, e o anjo da planilha pegou a planilha, ele estava avaliando, olhando para aquela mulher. Ele disse assim: olha, chegou a hora da gente pagar essa mulher, chegou a hora da gente cuidar dela. Ela cuidou do nosso profeta, vamos cuidar dela agora. Ela cuidou da glória de Deus, vamos cuidar dela agora. Deixa eu te falar, você ser dizimista, ofertante, contribuinte, você não está cuidando só do tempo, você está cuidando da glória de Deus na terra. Você está provendo ambientes para que o nome do Senhor seja glorificado. Você está trabalhando para que o nome de Jesus continue sendo exaltado. E quem cuida disso, irmãos, está na planilha do Deus Todo-Poderoso. Está na planilha do Senhor. E aí sempre chega a hora que ele paga. O que eu acho interessante, eu ouvi uma frase uma vez.
ela é relacionada a erro, que diz assim, que Deus nem sempre paga no final do dia, mas Ele sempre paga. Ele sempre paga. Nem sempre o que a gente está esperando acontece no final do dia. Tem gente que erra e você fala assim, vai morrer logo. Não morre, demora. Contribuição é a mesma coisa. Você oferta, dizima, aí você pensa assim, não, vai acontecer agora, vai acontecer. Irmão, Deus não vai fazer a coisa no meu tempo e no seu tempo. Ele vai fazer durante toda a sua vida. E quando você precisar de uma dose, num momento de extrema dificuldade, você pode esperar que o céu recompensa. Aleluia. O céu recompensa. E aí o homem olha e fala, a menina, a mulher lá, estou falando dela. E aí o anjo da família olha para o outro e fala, deu certinho. Na hora certa, na hora exata. E o rei manda chamar a mulher, devolve as terras dela, e ainda, tudo que as terras dela produziu, durante o tempo que ela não estava lá, aí o rei diz, entrega para ela também. Dá tudo para ela. Então, irmãos, assim, olha, coloque a tua casa na planilha de Deus. Sabe? Coloque a tua vida na planilha de Deus. A gente tem que tomar atitudes para tirar a vida da gente, tirar a história da gente dessas planilhas ruins, desse lugar de gente que murmura, de gente que reclama, de gente infiel. E nós precisamos de levar a casa da gente para a planilha da bênção. Pouco tempo atrás, eu ouvi uma coisa da minha filha que me fez chorar depois, assim, de lágrimas mesmo. A minha filha falou assim comigo, falou, pai, e ela já me vê pregando direto, fazendo coisa direto e tal, mas eu começando um dia com a minha filha, e ela falando de que, né, eu quero ajudar não sei quem, quero levar um presente para não sei quem. Aí eu falei, filha, mas você ganha como? Como é que você vai fazer isso? Ela falou para mim e falou assim, pai, deixa eu fazer minhas coisas. Eu falei, mas por quê? Porque eu tenho visto que você é um homem generoso e Deus te abençoa pela sua generosidade. Eu fiquei muito feliz, irmãos, porque a minha filha não disse só, você é um grande pregador, você é um apostólico, você é um homem generoso. Aquilo me emocionou. E eu fico pensando nisso. Como que os filhos da gente veem a gente dentro de casa? Porque tem pais que querem que os filhos sejam crentes, sejam abençoados, sejam não sei o quê, mas vivem numa avareza, vivem entrando na planilha errada, está sempre murmurando de grana dentro de casa, está sempre tomando atitude de infidelidade dentro de casa. Se você quer uma casa, para você ficar, sabe, na planilha da bênção de Deus, seja uma pessoa generosa para a glória do Senhor. Seja generoso com o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei assim, eu sou maravilhado com esse texto, pastor. E a pergunta lá do começo: será que não dá para você fazer um pouquinho melhor? Fazer um compromisso aqui nessa noite, aquele 5 viciado, vai virar 10. Vou dar uma melhorada nesse meu jeito de ofertar. Dar uma melhorada. Já foi um tempo, né, que a gente falava nos cultos, né, pastor? Agora chegou aquela hora difícil. Não, agora chegou aquela hora abençoada. Eu vou semear no reino de Deus. Eu vou investir em algo que é maravilhoso. Amém? Então, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Posso, pastor? Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Eu quero chamar para vir aqui na frente para a gente orar junto. Mesmo que vier todo mundo. Porque eu, se for o caso, vou terminar uma carta. Mas eu quero chamar aqui na frente pessoas que ouviram essa palavra e perceberam assim, eu tenho alguma coisa para melhorar. Tem coisas para me melhorar na minha postura de contribuir, de devoção. Tem coisa para me melhorar na minha casa. Olha, eu vou tirar esse papo da minha casa. Gente que conversa desse jeito não vai vir aqui não.
Gente que fica falando essas coisas. Será que a gente está fazendo o suficiente? Se não, se coloque diante de Deus essa noite para Senhor, me ajuda. Eu quero melhorar. Eu quero orar junto com vocês. Os irmãos que querem, pastor, olha, eu quero melhorar. Eu queria te convidar para você vir aqui na frente para nós orarmos juntos, tá bom? Pode vir aqui, nós vamos ter um momento de clamor, Senhor nosso Deus, de súplica. Glória a Deus. Que bom, que bom, que bom. Vamos nos colocar de pé? Pode chegar mais para cá, irmãos. Chegar mais para cá. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda minha mão permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel.
Quando eu voltei, a minha estava lá no salão, no carro ainda. Eu comecei com essa tesoureira na época, em uma casa, cara, nós vamos estar separados R$150 de cada uma das igrejas, eram 10, para a gente tentar comprar um terreno da comida. Depois de um período, nós tínhamos 8.000 roupas, assim, mais ou menos. E aí apareceu aquele prédio lá. O pessoal falou 45.000. Aí eu falei, nossa, está longe, né? Aí fiz uma proposta. A gente dá 15 de entrada e faz 25 passagens de 1.250. O pessoal tocou, foi uma maravilha para levar os 15. Aí nós estávamos num culto lá na Santa Teresa, estávamos suaves, despretensioso. A gente tinha a 8.000 pouco assim. Aí, quando terminou o culto, né? Eu falei com os irmãos da na caixa veio do meu lado um pacote sim. Olha o que eu pensei, irmão. Toda vez que eu vinha, a caixa me dava um dinheiro da gasolina. Eu falei assim, nossa, a caixa deu um monte de notas, R$2. Eu achei que eles eram um monte de notas, R$2. Aí ele chegou perto de mim chorando. Aí eu falei assim, cara, você está chorando? O médico, um irmão, me procurou aqui agora e me deu 5.000 para a gente enterrar para comprar o terreno lá daquilo ali. Assim, ó, 5.000 não é certo, não. Glória a Deus. E aí, naquela semana mesmo, a gente ocupou os outros 5, fomos lá e fomos a entrada, comprando o terreno. Liguei com eles que está no meu nome, hein, irmão? Mas eu queria te receber com esse testemunho, assim, porque, irmãos, às vezes a gente fala de semear e a gente não colhe só na vida pessoal da gente. A gente colhe no ministério, na obra, na vida dos seus filhos, né? Seus filhos vão ser abençoados por você ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Ser fiel a Deus em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Obrigado. Amados irmãos, que bênção. Para mim, um momento muito abençoador. Eu não sei se você entendeu, mas eu entendi tudo, né? Eu entendi tudo. Pode ficar em pé assim, quem está sentado fique em pé, nós vamos encerrar o culto. Mas eu entendi sim, Deus falando aos nossos corações nessa noite. Queridos, eu quero que você, olha, se alguém, por acaso, for tentado a sair daqui dizendo assim, o pastor Lando pregou